Bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral de Educação, hoje dedicado ao ensino do Holocausto. Vamos falar da ação diplomática portuguesa durante a Segunda Guerra Mundial. A 27 de janeiro evoca-se o Dia Internacional das Vítimas do Holocausto, o que coincide com a libertação pelas tropas russas do campo de extermínio nazi, o maior de todos, Auschwitz-Birkenau. Este período negro da história da humanidade foi tão marcante que hoje em dia é um ponto essencial para o estudo da tolerância, da não discriminação e dos direitos humanos. Com este webinar, nós pretendemos que os docentes de História e Cidadania e Desenvolvimento tenham uma nova oportunidade de pensar acerca do Holocausto, tendo sempre como foco o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Para falarmos do papel da diplomacia e do acesso às fontes como reforço da consciência histórica, estamos aqui hoje na Biblioteca e Arquivo Histórico Diplomático para falarmos com a doutora Margarida Lages. Bom dia, doutora Margarida, obrigada por nos receber aqui. É um prazer. Primeiro que tudo, o que é a diplomacia e qual foi a importância da diplomacia portuguesa durante a Segunda Guerra Mundial? A diplomacia, por assim dizer, é a arte do diálogo. A arte do diálogo condiciona as relações entre os povos, entre os países e, de alguma forma, permite a relação externa, não é? A relação com outras organizações, com outros países. O papel da diplomacia portuguesa não foi muito distinto durante um certo tempo do das outras diplomacias, ou seja, embora com menor protagonismo. Porquê? Porque no início da Segunda Guerra a diplomacia portuguesa debate-se com dois problemas, com a questão da Guerra Civil em Espanha e com as tendências de Franco para pender para a Alemanha e com a questão da velha aliança que sempre nos foi menos favorável do que muitas vezes pensamos. A velha aliança, estou a falar da aliança que data desde o século XIV com o Reino Unido. Ora bem, o que é que acontece quando a diplomacia falha? Quando a diplomacia falha, entra a guerra, quando a guerra acaba, entra de novo a diplomacia para elaborar os tratados. E o que é que se passa de especial na Segunda Guerra Mundial? Na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler sobe ao poder, toda a Europa viu com alguma confiança o ressurgir de uma nova Alemanha. A única pessoa que entendeu, tanto quanto me é dado perceber, que entendeu o que é que se ia passar e que percepcionou de alguma forma uma guerra a que ele chamou desnecessária, foi Churchill. Churchill percepciona, de facto, o mal, não a sua banalidade, mas o mal em estado puro e a vocação que Hitler tem para um poder desmesurado. Portugal, nesse momento, confrontava-se com ainda uma república em mais ou menos formação, porque as lutas contínuas internas eram muitas, e vai ter à frente do governo, mais tarde, uma personalidade fortíssima, direi mesmo ditatorial, que é Salazar. A diplomacia portuguesa nesta altura, e tendo em conta a experiência absolutamente catastrófica que foi a entrada na Primeira Guerra, em que tudo saiu mal, para os que morreram, para os que ficaram cá e para a diplomacia, Portugal não alcançou aquilo que queria. E, tendo em conta isso, e percebendo o pendor de Franco para os alemães e a questão com a Inglaterra, que era violentamente contra, Salazar pretende um novo estatuto de neutralidade. Não tinha nem armas, nem pessoas que pudessem, de alguma forma, defender o território ou ajudar os aliados, coisa em que Portugal era completamente débil. Portugal estava
era pobre e não tinha qualquer meios. Mas Salazar viu uma oportunidade. A única possibilidade era manter-se neutro. E Portugal declara o seu estatuto de neutralidade, sendo, portanto, podendo, portanto, negociar com as duas partes. O que é que acontece? Portugal tem o wolframio, tem necessidades económicas e verifica-se que o país neutral parecia ser a melhor forma de se posicionar Portugal no mundo em convulsão de 1939. Portanto, em 1939, como diz a embaixadora Manuela Franco, a questão da neutralidade era, tanto do ponto de vista político como do legal, de uma simplicidade enganadora. Portugal, portanto, gozava a alegria da neutralidade, ou seja, de escapar à guerra. Lembrem-se que em 40 temos a exposição do mundo português, enquanto a Europa toda está em guerra, os judeus são perseguidos. Já tinha havido uma grande manifestação contra os judeus, que é a Kristallnacht, a Noite de Cristal, em 38, quando se dá o assassinato por um rapaz polaco de um embaixador alemão em Paris. E o que é que acontece? Acontece que Portugal começa a ver a possibilidade de tirar algumas vantagens da sua neutralidade. Em 39, em 9 de outubro, Salazar, num discurso, afirmava: a Alemanha fez-nos saber estar na disposição de respeitar a integridade de Portugal e das suas colónias ultramarinas em caso de neutralidade. A Inglaterra nada pedira em nome da aliança e amizade seculares que nos obrigasse a entrar no conflito. E acrescenta que o nosso dever de europeus era, na verdade, não sujeitar de ânimo leve toda a Europa à catastrófica revisão, mas criar, consolidar, em caso de conflito, zonas de paz. Salazar afirma mesmo que deve contribuir para o estabelecimento de condições que deem à Europa estabilidade política e paz. E ironia evidente ou cinismo puro. Estas são as duas questões que podemos colocar quando vemos a posição de Portugal, sobretudo quando ouvimos as palavras de Salazar. Porquê? Porque numa célebre circular emitida por este Ministério em 1939, melhor, 11 de novembro de 39, o todo-poderoso secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Luís de Sampaio, embaixador sem nunca ter deixado o país nem ter estado em posto, dirige esta circular a todos os postos, definindo a concessão de vistos e passaportes. E a condição era que as pessoas tinham que ter um bilhete de ida para outro país e tinham que preencher as condições necessárias e demonstrar que eram portugueses. Qualquer visto, qualquer pedido tinha que ser emitido, tinha que ser autorizado, direi melhor, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. E porquê? Porque neste momento já se adivinha a brutalidade do regime nazi, embora começam os pogroms, mas embora seja em 40, com a invasão de Paris, que a questão se coloca de uma forma premente para Portugal. A guerra brutal e demencial começava. Numa Europa ainda a tentar erguer-se numa nova realidade. Lembrem-se, portanto, que na Primeira Guerra, quando acaba a Primeira Guerra Mundial e é feito o Tratado de Versalhes, a Europa é diferente daquela que era. Estamos com uma Europa nova e vamos sair dela mais nova ainda, porque há novos países que se formam e que se afirmam e impérios que caem. Entre 35 e 38, as deslocações em massa na Europa apareciam mais como uma questão de refugiados, com os Estados nacionais a recusarem-se a aceitar participar na solução de um problema criado por uma política irresponsável de um dos seus pares. Havia uma criação de transtornos e despesas a terceiros que o culpado, o Reich, se recusava a pagar, com a agravante de se ter previamente apropriado dos bens dos expulsos. Em segundo lugar, estes expulsos não eram um problema temporário, sem hipótese de retorno, privados de nacionalidade,
quem os acolhesse deveria estar preparado para os integrar na comunidade nacional. E aí estava o terceiro problema. Eram os judeus. Portugal, caso a Espanha caísse para o lado errado, ficava definitivamente anexado à Alemanha, porque se a Espanha se alia à Alemanha, Portugal é imediatamente anexado. E era engolido. E com ele, a possibilidade da resistência de Inglaterra tornava-se um sonho impossível. Aliás, Hitler afirma que vão resistir até à morte e que eles não serão invadidos e que vão ganhar a guerra. Hitler não, desculpem, Churchill. Nesta política de defesa da neutralidade de Portugal e de aliança com a Inglaterra, destaca-se Armindo Monteiro, um ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e que é, à época, embaixador em Londres. Ele zanga-se com Salazar e, portanto, deixa de ser Ministro dos Negócios Estrangeiros, vai para Londres e, quando está em Londres, o Ministro dos Negócios Estrangeiros é Salazar, que acumula com a pasta de Presidente do Conselho. Então, para o bem e para o mal, Salazar relega Portugal para a periferia da modernidade e para fora da história da Europa. 30 anos nos separavam da democracia. Num momento dramático como o que se vivia na Europa, milhares de pessoas procuraram refúgio noutros países. E continuando a citar a embaixadora Manuela Franco, Portugal não tem razões de ordem política ou rássica que o levem a ocupar-se deste problema que nos seus territórios não existe, mas nos quais, por isso mesmo, não está disposto a fazê-lo nascer. Escrevia-se no Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1939. O judeu estrangeiro foi declarado moral e politicamente indesejável pela Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, que procurou restringir ao máximo a sua entrada em Portugal. E agora começamos com o problema da diplomacia portuguesa. Os diplomatas portugueses confrontam-se com a necessidade de passar vistos, com a constante pedido de visto para vir para Portugal. E porquê Portugal? Porque, como eu costumo dizer de uma forma um pouco grosseira, Portugal é a última fronteira. A seguir a Portugal está o mar e Portugal é a última fronteira onde se pode apanhar um barco e um avião para outro sítio. Portanto, era urgente chegar a Portugal. Poder-me-ão dizer a Suíça era neutral. A Suíça era neutral, mas estava no meio da guerra e dali não saíam. E se a Suíça era invadida ou tinha algum problema, ou se eram apanhados de alguma maneira a chegar lá, lembrem-se da música no coração, que eles têm que transpor os Alpes, eles vão depois ter um visto para sair da Europa, a família Von Trapp, da música no coração, que é verdade, a fuga dos Von Trapp pelas montanhas, eles vão para a Suíça. A Suíça está no meio. A Suíça permite a saída de judeus austríacos ou refugiados austríacos e das outras fronteiras, mas depois é difícil sair dali se não tiverem forma de atravessar a Europa. Em 40 dá-se a invasão de Paris. E ao dar-se a invasão de Paris, tal como irão ver mais a seguir, temos os 2 relatórios do nosso encarregado de negócios em Paris, relatando o que foi a fuga e o medo e o desespero daquela população. Os franceses começam a fugir desesperadamente da França e têm que alcançar um local onde possam partir para outro lado, sobretudo os judeus. É nesse momento que o primeiro dos diplomatas que nós vamos iluminar hoje, Aristides Sousa Mendes, cônsul em Bordeus, se vê confrontado com milhares de pessoas à porta. Aristides Sousa Mendes era obrigado a pedir a Lisboa que autorizasse a concessão de vistos, mas a premência com que ele percebe e a esmagadora massa de pessoas em desespero fala desobedecer conscientemente ao regime e, apesar de ter ordens em contrário, dar vistos, milhares de vistos. O que é que acontece? Acontece que, mais tarde, há 2 outros diplomatas, Sampaio Garrido e Teixeira Branquinho, mas será já em 44 que se vão destacar. No entanto, há outros diplomatas que dão vistos, que proporcionam a possibilidade da entrada, mas disso falará mais a seguir a minha colega, e tudo isto que eu disse está documentado no arquivo.
E agora passarei a palavra à doutora Anabela Isidro, que vos vai dar conta de alguns dos documentos e explicar o que é o arquivo diplomático. Doutora Anabela, obrigada por nos receber. O que é um arquivo diplomático e qual é a documentação que nos pode ajudar no estudo deste período histórico? O arquivo diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros é a entidade responsável pela custódia e pela divulgação, disponibilização do arquivo histórico, do arquivo probatório, do arquivo informativo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O que é que nós dispomos exatamente? De um serviço, neste caso o arquivo diplomático, que recolhe toda a documentação pertencente às atividades exercidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. E o que é que isso significa exatamente? Significa a documentação relativa às relações com outros Estados e organismos internacionais e, por outro lado, o acompanhamento de tudo o que se passa no mundo, de todos os fenómenos, conflitos, etc. Não é? E neste caso nós temos, este arquivo disponibiliza documentação através da sua repartição consular e repartição dos negócios políticos. Conseguimos um conjunto muito interessante sobre a visão dos diplomatas e, por outro lado, o apoio consular que é dado aos cidadãos e estrangeiros que se deslocam aos nossos consulados espalhados pela Europa e pelo mundo. Este caso em particular, por exemplo, nós temos documentação, nós temos uma coleção de telegramas que, através dela, conseguimos, é a correspondência com todas as nossas embaixadas e consulados e, portanto, através dela conseguimos perceber o que se passa nesses postos. É-nos prestado, normalmente os diplomatas também mandam relatórios, reportam todos os acontecimentos e por aqui nós conseguimos, por exemplo, ter uma noção, um desenho do que se passou em 1944 em Budapeste com o embaixador Sampaio Garrido e o encarregado de negócios Teixeira Branquinho. Nestes telegramas está descrito todo o episódios que ocorreram com o embaixador. Ele descreve para cá em que ele ajudou alguns refugiados que ficaram na residência do embaixador, o que lhes aconteceu posteriormente, nomeadamente serem presos. Tudo o que está relatado e é através disto que conseguimos construir hoje a história, não é, desses momentos. Por outro lado, também conseguimos saber que o encarregado de negócios Teixeira Branquinho continua a trabalhar no apoio aos refugiados. Neste caso, em 1944, já com o apoio do Estado português, não é? Portanto, já sabia as atrocidades que eram feitas pelo exército alemão, pela Alemanha e pelo regime nazi e, portanto, era dado bastante apoio a estes diplomatas. Portanto, há aqui este contexto que é importante dizer, o que não acontecia em relação a Aristides Sousa Mendes, que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Dois documentos são muito importantes e que revelam um pouco dessa história. Por outro lado, temos ainda, que parece-me bastante interessante, o encarregado de negócios Teixeira Branquinho trouxe para Portugal alguns documentos muito interessantes sobre as atrocidades que estavam a ser feitas aos húngaros judeus e, por exemplo, temos aqui um relatório sobre campos de concentração que ele trouxe pessoalmente e entregou diretamente ao secretário-geral e outros documentos sobre o apoio que foi prestado por Portugal a alguns desses cidadãos húngaros. Por outro lado, então agora eu gostava de falar e mostrar-vos dois documentos que falam de Aristides e que têm a ver com a prestação de Aristides enquanto diplomata e quanto humanitário. Um deles é bastante conhecido e é hoje considerado o livro, um documento, foi registado como Memória do Mundo por parte da Unesco, com a chancela da Unesco, e nele, portanto, é um livro bastante simples e com uma capa que nós olhamos para ele e, de facto, é simplicidade, não é? No entanto, é um documento tão importante e que salvou vidas e que relata
relata o salvamento de milhares de pessoas. E por ele conseguimos ver que, por exemplo, em 39, portanto, este livro tem cerca de 5 registros por dia, não é? Um certificado de bagagem, um visto, um pedido de visto, um pedido de bilhete de identidade. Quando passamos para junho de 1940, o livro altera-se completamente e o número de registros também. Portanto, a chegada dos nazis a Paris fez com que muitas pessoas, uma multidão de gente, portanto, um dos maiores movimentos que ocorreram na Europa, fizesse sentido e, portanto, estas pessoas fugiram para vários sítios, em especial para Portugal, para tentar fugir das atrocidades que se passavam na Alemanha e em França. Entretanto, nele conseguimos ver o registro, pelos nomes conseguimos perceber que são judeus, outros são portugueses de origem também judaica, e portanto temos centenas, no mesmo dia, num dia só, temos centenas de registros, e muitas vezes a informação é reduzida ao mínimo, chega ao ponto de só termos mesmo um nome, portanto o último nome. Pronto, portanto, para o registro, o que normalmente é feito o nome completo dos cidadãos, o que é que eles pediam, e, portanto, vê-se a urgência do que estava a ser feito neste consulado, não é? Por outro lado, depois temos, por exemplo, que é um documento muito consultado no arquivo, o processo disciplinar de Aristides, que reporta um bocadinho tudo o que ele fez, tudo o que aconteceu, é a história deste acontecimento, e, portanto, por exemplo, temos aqui documentos que ilustram o que se passou. Temos, por exemplo, um passaporte que foi passado por Aristides Sousa Mendes à Madame Lúcia Tavares de Castro e ao seu marido, como temos para luxemburgueses, para vir para Portugal, como temos a Circular 14, já referida anteriormente, outro documento bastante importante e que acaba por ser o documento fundamental para que tudo isto acontecesse, em que basicamente se dizia que não era possível passar qualquer visto sem autorização do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E depois temos outros documentos, como testemunhos a favor de Aristides Sousa Mendes, seja outros diplomatas, como pessoas salvas por ele e que ele achou que deviam integrar o processo. Portanto, está aqui uma história, a história do Aristides Sousa Mendes está neste documento. Olá, doutora Manuela. Até que ponto o site do Instituto Diplomático é um recurso fundamental para a disciplina de História e de Cidadania e Desenvolvimento? Julgo que a importância do site do Instituto Diplomático é muito importante para o estudo desta época, como para outras, porque aqui estão disponibilizados os recursos documentais de que falámos anteriormente. Posso entrar no site do Instituto Diplomático, na página do Arquivo e Biblioteca e aceder ao catálogo. O catálogo documental é a base de dados de Arquivo e Biblioteca, é uma base de dados integrada. Quando nós pesquisamos um determinado tema, o resultado é-nos dado para o arquivo e para a biblioteca. Portanto, se eu colocar Aristides, ser-me-ão dados os resultados dos documentos de arquivo como os documentos de biblioteca. Depois, podemos aceder a outras fontes documentais, nomeadamente a separadores temáticos. Temos o separador, neste caso, da Segunda Guerra Mundial, aqui à direita, onde encontramos os documentos. Temos duas fotografias, a Embaixada de Portugal em Berlim, em 1930, antes e depois do bombardeamento, completamente destruída. Temos ainda disponíveis telegramas, os telegramas de 1939, com a declaração de guerra à Alemanha de determinados países, como por exemplo a Inglaterra, a França e a Austrália, que declaram guerra à Alemanha. No final, temos ainda disponíveis o relatório de que já foi falado, do encarregado de negócios em Paris, José Bivar Brandeiro. Está dividido, a primeira parte e a segunda parte relata a invasão de Paris pelas tropas alemãs.
Depois podemos ainda aceder. Vidas Poupadas é uma exposição documental online onde se encontram disponibilizados vários documentos. Documentos esses que, como a Manuela tem estado a mostrar, não se encontram só aqui, mas também no separador Arquivo e Biblioteca. A importância de estudar fontes primárias é fundamental para o estudo da história. E, portanto, estes documentos que nós disponibilizamos são para ser usados em contexto de sala de aula, podem ser usados em contexto de trabalhos de grupo, em casa, para preparação das aulas e podem, inclusivamente, dar origem a uma exposição. Obrigada, doutora Margarida, pela disponibilidade e por nos receber neste espaço magnífico que é a Biblioteca e o Arquivo Histórico Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi muito interessante e com certeza será útil para os nossos docentes e para os nossos alunos. Obrigada a nós por terem vindo. Os antecedentes da Segunda Guerra Mundial anunciaram um conflito sem precedentes, com uma brutalidade nunca antes vista, através da industrialização da morte que não poupou vítimas, não poupou ideologias nem crenças. A diplomacia é o ponto frágil de equilíbrio entre a guerra e a paz. E Portugal, neste momento fundamental, foi o último porto de abrigo para muitos refugiados devido à sua localização geográfica e à sua neutralidade. A missão da Biblioteca e do Arquivo Histórico-Diplomático, a manutenção destes documentos e a disponibilização através de telegramas, recursos históricos, fontes primárias, assim como também artigos e reportagens. É importante recorrermos a estes elementos em sala de aula, nas disciplinas de História, Cidadania e Desenvolvimento, para reforçar a nossa ação a favor da tolerância, do respeito mútuo e da não discriminação, fundamentais na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e tendo como foco sempre o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória.